Primeira letra do alfabeto grego, alfa, maiúsculo, minúsculo. Em português, a forma estabelecida para designar essa letra é alfa, escrito dessa forma. O nome dessa letra em grego, no grego clássico, é alpa, e a forma moderna é igual. Essa acentuação aqui pode ser usada também no grego moderno, mas a forma preferencial que eu vou usar nesse vídeo é com acentuação monotônica. A pronúncia antiga do nome da letra alfa seria alpa, com essa letra aqui, que a gente vai ver na sequência, que é o Fi, sendo pronunciada como PH. Então a gente transliteraria isso assim, alpa. Mas é também possível pronunciar no grego antigo, a pronúncia erasmiana, e muitos professores usam a pronúncia alfa também. E a pronúncia moderna é alfa. E a gente translitera como F. O valor fonético dessa letra, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, é de A aberto. A única diferença é que o grego antigo possui distinção entre vogal breve e vogal longa, e o alfa serve para representar tanto o A breve quanto o A longo, dependendo da palavra. Já no grego moderno não existe essa diferença entre vogais breves e vogais longas, e o único som que o alfa tem no grego, na pronúncia moderna, é A. Como que a gente desenha a letra alfa? A maiúscula é exatamente igual ao nosso A maiúsculo. A minúscula, é importante observar, para a letra não ficar deformada, né? A gente começa aqui e tenta fazer esse primeiro traço um pouco mais vertical e puxa depois até em cima, para em seguida fechar a letra, para evitar de acontecer isso aqui ou isso aqui, que muitas vezes é encontrado. Na Grécia é muito comum escrever o alfa minúsculo cursivo, como a gente faz com o nosso A latino cursivo. Então essas são as duas formas possíveis de encontrar o alfa minúsculo. E o maiúsculo aquela lá, né? Em algumas variantes tipográficas dá para encontrar o alfa minúsculo assim também, mas não é uma letra que possui grandes variações minúsculas no alfabeto grego impresso padrão. A segunda letra do alfabeto grego é o beta, maiúsculo, minúsculo. Em português, a forma estabelecida para designar essa letra é beta. O nome dessa letra no grego clássico é assim, e isso é pronunciado com o E longo e aberto, na pronúncia reconstituída clássica. Então seria beta, beta. E a transliteração pode ser feita dessa forma. A forma moderna da letra é escrita do mesmo modo, com acentuação monotônica agora, porém a pronúncia é vita. E o valor fonético dessa letra, na antiguidade, era B, e no final da antiguidade, na Idade Média, ele já adquiriu o som de V, que é o som que tem no grego moderno. Então, B no grego antigo, V no grego moderno. E existe uma outra variante minúscula do beta, bastante usada, que é assim. Em algumas edições, principalmente de textos clássicos, algumas editoras usam, isso hoje em dia está um pouco desusado, essa prática está sendo abandonada, mas enfim, existem algumas editoras que empregam esse beta em início de palavra e esse beta no meio ou final de palavra. Na tipografia grega contemporânea, essas duas formas são intercambiáveis. Essa prática foi abandonada na Grécia também. Mas em edições mais antigas ainda é possível encontrar esses dois betas coexistindo no mesmo texto. E a forma cursiva mais comum de se fazer o beta na Grécia é assim, ou assim, ou assim. Muito parecido com o nosso B minúsculo também. A terceira letra do alfabeto grego é o gama, maiúsculo, minúsculo. Em português, a gente tem essa forma estabelecida para designar essa letra. O nome da letra, em grego, é assim,
na forma antiga e assim com uma grafia um pouco simplificada na forma corrente moderna. E a pronúncia desse nome no grego clássico seria gamma. Gamma. E a gente pode transliterar dessa forma, pronunciando esses dois M's com uma força um pouco maior. E a pronúncia moderna tem um som fricativo. O G não soa exatamente como o G do português. A gente pronuncia isso como gama, gama. E o som, esse som é representado no alfabeto fonético internacional justamente pela própria letra gama. Então a gente tem essa transliteração. Gama. O valor fonético do gama, quando encontrado puro num texto, né, fora de alguns encontros específicos em que ele adquire outros sons, o som básico dele no grego antigo é de G, e no grego moderno é justamente esse símbolo fonético, que é aproximadamente um G com o ar raspando no céu da boca. Ga, gama. A quarta letra é o delta. Forma maiúscula, forma minúscula. A forma maiúscula é exatamente um triângulo e a minúscula lembra o nosso D minúsculo, porém ele tem essa parte de cima arredondada. É mais ou menos como se fosse um S que a gente fecha aqui. E em português já existe a forma estabelecida para designar essa letra, que é assim, delta. O nome da letra é igual no grego antigo e no grego moderno. A diferença é a pronúncia. O som dessa letra no grego antigo é D, como o D do português na palavra dado, por exemplo. Então a gente translitera isso assim, delta. E o som que essa letra adquiriu com a evolução fonética da língua já na Idade Média é delta. E a gente translitera isso dessa forma. Esse símbolo fonético representa o som do TH do inglês que a gente tem na palavra mother, por exemplo, ou no artigo definido the. Então esse é o valor fonético da letra delta no grego moderno e esse é o valor fonético da letra delta no grego antigo. A quinta letra do alfabeto grego, epsilon. Em português, o nome já estabelecido é epsilon, e o nome em grego clássico, epsilon, que pode ser transliterado como epsilon, e a forma moderna é uma palavra só, epsilon, que a gente translitera como epsilon. O valor fonético do epsilon no grego clássico era um E breve e fechado. E no grego moderno não existe essa distinção de aberto e fechado, nem de breve e longo. Então a gente translitera simplesmente por E essa letra. A sexta letra do alfabeto grego é o zeta, maiúsculo e minúsculo. O maiúsculo é igual ao nosso Z, o minúsculo é muito parecido também, a diferença é que ele é arredondado e ele puxa essa perninha embaixo da língua. O nome em português já estabelecido é zeta, e também pode ser encontrado escrito zeta. Eu pessoalmente prefiro essa forma, ela respeita mais as normas de transliteração do grego clássico para o português. O nome dessa letra, em grego antigo, se escreve assim, e a forma moderna é a mesma, a diferença vai ser a pronúncia. E usando aqui agora a acentuação monotônica. A pronúncia original dessa letra é um assunto um pouco debatido. Há quem defenda que essa letra originalmente representava o som SD. Então a gente teria sdeta, sdeta. Há quem defenda que isso era um z, então seria zeta. E há também quem pronuncie, mesmo no grego antigo, essa letra somente como z, zeta.
A pronúncia moderna é sempre Z. Então, esse é o valor fonético moderno sempre. A gente pode transliterar isso aqui, então, como SD, para respeitar a pronúncia clássica reconstituída que tem sido mais usada nas universidades. E a transliteração moderna, então, a gente vai fazer assim. Zita. Zita. Essa letra minúscula não possui grandes variações, mas as formas cursivas às vezes são um pouquinho diferentes na Grécia hoje. Então, por exemplo, isso aqui, assim, ela pode fechar embaixo, né? Ou assim. A sétima letra do alfabeto grego é o eta. Forma maiúscula, forma minúscula. A maiúscula parece um H e a minúscula parece um N. E essa letra tem o valor fonético no grego antigo de E e no grego moderno de I. O nome em português já estabelecido é eta. E a gente escreve ela assim no grego clássico com a acentuação politônica e assim no grego moderno com a acentuação monotônica. O valor fonético dessa letra no grego clássico é de E longo e aberto. E no grego moderno é um valor de I. Então a gente tem aqui eta e aqui a gente tem ita. Em algumas variantes tipográficas, especialmente na Grécia, em uso na Grécia hoje, o ita minúsculo não precisa necessariamente ter essa perninha abaixo da linha. Então é possível encontrar também ele muito semelhante ao nosso N minúsculo. Ou assim também. A oitava letra do alfabeto grego é o teta. Maiúsculo e minúsculo. Com essas duas possibilidades de variantes minúsculas. Tanto faz usar uma ou outra, as duas são usadas igualmente. Na maiúscula a gente tem como se fosse um O com um hífen dentro, sem encostar nas bordas do O maiúsculo. E a minúscula é como se fosse uma versão mais espremida disso, em que esse traço interno encosta nas bordas. E essa variante aqui ela é um pouquinho mais cursiva. Em português a gente chama essa letra de teta, que é a forma estabelecida já na nossa língua. Em grego a gente escreve o nome dessa letra assim. Tanto no grego antigo quanto no grego moderno. Mesmo nome, só estou usando a acentuação monotônica no grego moderno. O valor fonético dessa letra, originalmente, era de TH, pronunciado como se fosse o som T mais o som H aspirado na sequência. Então a gente teria aqui teta, teta. Posteriormente, esse som se transformou no TH que a gente tem na palavra, em inglês, na palavra think, por exemplo. Essa transformação já se deu na Antiguidade, no final da Antiguidade, na Idade Média, ela já estava consolidada. A gente vai ver num outro vídeo esses detalhes de pronúncia. É possível também no grego antigo pronunciar esse teta como theta. Alguns professores preferem pronunciar assim, e essa era tradicionalmente a pronúncia erasmiana também. No grego moderno, o som dessa letra é sempre esse, sempre, e a letra que a gente usa no alfabeto fonético para representar esse som é justamente o próprio teta minúsculo. Então, esse símbolo fonético a gente usa para representar esse som aqui, que é o valor fonético da letra teta no grego moderno, que a gente pronuncia como fita. Então, teta ou theta, theta. A nona letra do alfabeto grego é o iota, que é praticamente igual ao nosso I, com a diferença que a forma minúscula, além de ter essa curvinha para frente, nunca leva pingo. Isso é muito importante em grego, a gente nunca vai pôr pingo em cima do iota. Em português a gente chama essa letra de iota, e essa é a forma já estabelecida na nossa língua. No grego antigo, a gente escreve assim o nome dessa letra e translitera dessa forma. Iota,
iota. E a forma moderna é muito parecida, mas ela tem uma adaptação gráfica para dar conta da pronúncia palatalizada desse ió, que virou iota. Então a gente escreve assim. Iota, iota. E isso a gente pode transliterar dessa forma. Iota. Mas o valor fonético da letra, na língua grega, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, é sempre I. A única diferença é que o grego antigo possui a diferença de vogal breve e vogal longa, e o iota vai servir para representar tanto o I breve quanto o I longo, ao passo que no grego moderno o iota representa sempre o som de I. A 10ª letra do alfabeto grego é o kappa, maiúsculo, minúsculo, com essa possibilidade de variante minúscula, e essas duas podem ser usadas, as duas representam a mesma letra, não tem diferença usar uma ou outra. Em português a gente já tem a forma estabelecida, transliterada e traduzida para o português, que a gente escreve dessa forma, kappa. O nome dessa letra no grego antigo é kappa, que a gente translitera assim, com 2 P's, e pronuncia esses 2 P's com uma força um pouco maior, então seria kappa, kappa. A forma moderna tem essa grafia simplificada e não existe a consoante dupla ali, mas é basicamente a mesma coisa, kappa. E o valor fonético que essa letra tem, tanto no grego clássico quanto no grego moderno, é sempre o mesmo, K. Na Grécia é muito comum fazer o kappa minúsculo cursivo assim. Então ele pode ser assim, assim ou assim. A 11ª letra do alfabeto grego é o lambda. Forma maiúscula, minúscula. Em português a gente chama essa letra de lambda. No grego clássico a gente escreve o nome da letra assim. E a forma moderna é sem o beta no meio. A gente chama essa letra de lambda. Então aqui a gente translitera lambda. E aqui a gente translitera lambda. E o valor fonético que a letra tem, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, é o mesmo, é o som de L. A forma cursiva mais usual de fazer o lambda na Grécia hoje, além de poder ser feito assim, é assim ou assim. Décima segunda letra do alfabeto grego, Mi, maiúsculo, minúsculo. Em português, a gente chama essa letra de Mi. A forma clássica do nome dessa letra é assim, e a forma moderna é com iota. A pronúncia original disso aqui seria mu, mu. E a gente pode transliterar isso aqui como mi ou como mu. A transliteração do y do grego antigo para o português não é estabelecida, não é padronizada. Se usa às vezes o y, às vezes o u. O som disso aqui originalmente seria mi. Aqui a gente simplesmente translitera como mi. E o valor fonético da letra, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, é de M. A pronúncia da letra em si é a mesma. A diferença é a pronúncia do nome da letra. Para traçar um Mi minúsculo, dá para começar fazendo de baixo ou dá para fazer de cima e voltar. Eu particularmente prefiro começar em cima, porque se a gente está escrevendo uma palavra, na hora de terminar uma letra e começar a próxima, é sempre melhor começar o traço de cima para baixo, ao invés de ir para baixo e começar de baixo para cima. Décima terceira letra, Ni, maiúsculo, minúsculo.
O maiúsculo é igual ao nosso N e o minúsculo parece um V. E é muito importante observar que essa letra tem esse bico embaixo. Isso é essencial porque existe uma outra letra minúscula que a gente vai ver na sequência, que é o Y, que é arredondado embaixo. Então, o Ni tem que ser diferente do Y. O nome dessa letra já estabelecido em língua portuguesa é Ni, e o nome dela em grego clássico é Nü. E a forma moderna grafada com iota Ni. Então aqui a gente pode transliterar, exemplo do que aconteceu com o Mi, a gente pode transliterar com Y ou com U, sendo que a pronúncia seria Nü. E aqui a gente translitera Ni. E o valor fonético dessa letra é sempre N, tanto no grego antigo quanto no grego moderno. Décima quarta letra do alfabeto, Xi. Forma maiúscula, forma minúscula. A forma maiúscula consiste de 3 traços horizontais paralelos, como se fosse a letra E sem a haste vertical. E a forma minúscula é aproximadamente uma versão cursiva da maiúscula, como se a gente fizesse o primeiro traço, fizesse a volta, juntasse o segundo, fizesse a volta o terceiro e uma perninha. É possível encontrar a minúscula assim também, sem aquela primeira perninha em cima. O nome dessa letra em língua portuguesa costuma ser escrito assim ou assim. Xi ou Xi, pronúncia Xi, ou com CS para representar esse som. E o nome dessa letra em grego clássico é assim, e a forma moderna é idêntica, só vou usar aqui a acentuação monotônica, então no caso o monossílabo não leva acento. E a gente translitera isso aqui, tradicionalmente é transliterado como X, lembrando que a pronúncia é sempre essa, então a gente pode também transliterar foneticamente como KS, que é preferível, inclusive. Então, o valor fonético disso aqui é sempre X. Então aqui a gente pode ter Xi e aqui Xi. A forma maiúscula é possível ser encontrada também dessa forma aqui, unida em zigue-zague. E na Grécia hoje não é muito comum, mas é possível também encontrar um traço vertical e os 3 traços horizontais por cima dele. Mas essa aqui é a forma preferencial da letra. 15ª letra do alfabeto, ômicron, que não é nada mais, nada menos do que um O maiúsculo e minúsculo. Em português a gente chama essa letra de ômicron. O nome dela em grego clássico é O-micron, que significa O pequeno, e a forma moderna é escrita junta, ômicron. Aqui a gente pode transliterar como Omicron. E aqui como Omicron. E o valor fonético que essa letra tinha no grego antigo e que tem no grego moderno é sempre O. A diferença é que no grego antigo, essa letra representava uma vogal sempre breve e fechada. Então a gente teria isso aqui representando sempre um O breve e fechado. O. O. E no grego moderno, essa distinção de aberto e fechado não é fonologicamente relevante e também não existe a distinção de breve e longa. Então a gente translitera isso somente como O no grego moderno. A 16ª letra do alfabeto grego é o Pi, maiúsculo, minúsculo, com também essa variante bastante obsoleta, muito pouco usado nos textos impressos, mas enfim, ela existe também. Então esses 2 Pis minúsculos, esse sendo o preferencial. Em português a gente já tem o nome da letra estabelecido como Pi, que é o nome em grego também, Pi. No grego antigo isso aqui era pronunciado como Pi longo e aqui Pi, simplesmente Pi como em português. E o valor fonético dessa letra é sempre P.
tanto no grego antigo quanto no grego moderno. Para desenhar de maneira correta o π minúsculo, é importante observar que esses dois traços são paralelos. Essas curvinhas, elas são um efeito de estilo da letra, né? Não é necessário, ela pode ser reta também. O importante é que esse traço horizontal que fica por cima encoste nas duas hastes verticais, para não acontecer isso aqui muitas vezes, que algumas pessoas escrevem errado. E essa variante impressa, apesar de quase não ser usada em textos impressos modernos, tanto textos de grego antigo quanto textos impressos na Grécia, hoje em dia, ela é muito comum como uma forma cursiva usada pelos gregos hoje, que a gente faz assim. A 17ª letra do alfabeto é o Rho, maiúsculo, minúsculo, e a minúscula também pode ter essa forma com a perninha virada para frente. Em português a gente chama essa letra de Rho. O nome dela no grego clássico é Rho, Rho. E no grego moderno a gente escreve simplificado com ômicron e pronuncia simplesmente Rho, Rho. Então aqui a gente poderia transliterar isso aqui como Rho, isso aqui marca uma aspiração no R, e aqui como Rho, simplesmente. E o valor fonético dessa letra é como o nosso R do português, não como o R que a gente pronuncia em Rho, mas sim como o R que a gente pronuncia na palavra para. Esse R aqui. Talvez no grego antigo, a gente não tem como ter certeza, ele soasse um pouco mais forte. E a pronúncia do Rho com esse sinal de aspiração, que a gente chama de espírito, é um assunto um pouco debatido, mas a gente imagina que ele pudesse ser algo como Ró. Já no grego moderno, essa aspiração não existe, e o som dele é sempre assim. Então a gente translitera sempre como R, essa letra. Para desenhar corretamente o Rho minúsculo, é importante não confundir com o nosso P minúsculo. Apesar da letra maiúscula ser idêntica ao nosso P, o nosso P minúsculo tem uma hastezinha em cima. E essa hastezinha nunca vai aparecer no Rho minúsculo. Então a gente começa aqui e desce. Nunca fazer isso aqui. A 18ª letra do alfabeto, sigma. Maiúsculo e minúsculo com essas duas formas. Essa primeira forma é usada no início ou no meio de palavra, e essa segunda forma, com a perninha embaixo, é usada sempre em final de palavra. Em português a gente chama essa letra de sigma. E é o nome da letra em grego também. Tanto no grego antigo quanto no grego moderno. A diferença está na pronúncia disso aqui. No grego antigo a gente pronuncia isso aqui como sigma, e a pronúncia moderna, o gama, tem sempre o som fricativo, sigma, sigma. Então aqui a gente translitera como sigma, e aqui a gente vai transliterar como sigma. Perdão. E o valor fonético dessa letra é sempre S, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, como o S que a gente tem na própria palavra sigma. Existe uma outra forma de fazer o sigma, que é muito pouco usada em textos impressos, que é chamado de sigma lunado, ou sigma lunar, que consiste num C, é exatamente igual ao nosso C, tanto o maiúsculo quanto o minúsculo. É muito mais comum encontrar essa forma maiúscula hoje na Grécia, principalmente no contexto da Igreja Ortodoxa, em que se busca uma tipografia que lembre as letras bizantinas. Essa forma minúscula praticamente não se usa na Grécia. Algumas edições de textos clássicos empregam essa letra. Quando a gente usa esse sigma lunado, não existe essa diferença entre sigma de início e sigma de final de palavra. Então, por exemplo, uma palavra como cosmos, em que a gente tem aqui esse sigma no meio da palavra e esse sigma no final, se for escrita com essa variante do sigma aqui, vai ser escrita assim.
19ª letra do alfabeto grego, tal, maiúsculo, minúsculo. Em português a gente chama de tal, e é o próprio nome da letra em grego, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, a diferença sendo a pronúncia. No grego antigo a gente translitera isso aqui como tal, e no grego moderno a gente pronuncia aqui como taf. Então a gente tem taf. E o valor fonético é o mesmo, tanto para o grego antigo quanto para o grego moderno. Essa letra representa o som de T, como o T que a gente tem aqui, tá. Uma forma cursiva mais comum de se fazer na Grécia, hoje em dia, o tal minúsculo, é assim ou assim. 20ª letra do alfabeto grego, Y. Maiúsculo, minúsculo. A forma maiúscula é igual a um Y mesmo, e a forma minúscula parece um V, e é importante a gente lembrar do Ni, que eu havia observado, né? O Ni minúsculo também parece um V, só que ele é pontudinho embaixo, ao passo que o Y minúsculo é arredondado embaixo. Essa diferença sempre tem que ser salientada. O nome dessa letra em português é simplesmente Y. E o nome dessa letra no grego clássico é Y. E a forma moderna, grafada junto, Y. O valor fonético dessa letra no grego clássico era aproximadamente como o U no francês ou o U com trema do alemão. Muitas vezes essa letra é transliterada como Y também. Então a gente pode transliterar como U, Y, ou como U, Y, sendo que a pronúncia da época clássica era essa aqui, U. A pronúncia moderna é I. E a gente translitera isso aqui Y. Essa letra, em alguns encontros, vai adquirir outros sons, que a gente vai ver em outros vídeos. Quando ela é encontrada fora de ditongos, ela tem sempre esse som no grego antigo U e esse som no grego moderno I. 21ª letra, Fi, maiúsculo, minúsculo, com essas duas possibilidades. Tanto faz uma ou outra, as duas são variantes minúsculas possíveis. E o nome da letra em português já estabelecido é Fi. No grego clássico, o nome dessa letra, na pronúncia reconstituída clássica, seria Pi, Pi, representando um som de PH. E no grego moderno, Fi, com o som de F. Então aqui a gente pode transliterar como Fi, Pi, também sendo possível pronunciar como Fi no grego clássico, alguns professores preferem. Pronúncia Erasmiano também utiliza essa pronúncia do PH como F, e no grego moderno sempre como F. A 22ª letra do alfabeto grego, Ki, que em português a gente chama de Ki. O nome dessa letra no grego clássico é assim, e no grego moderno com acentuação monotônica, sem acento. O valor fonético original no grego clássico dessa letra representava a junção do som K mais a aspiração H. Então a pronúncia disso aqui seria Ki, Ki. Esse som se transformou numa fricativa. Já na antiguidade, na Idade Média, com certeza ele já era pronunciado como o CH do alemão, na palavra ich, por exemplo. Esse som de CH é o som que tem no grego moderno, e que no alfabeto fonético a gente representa pela letra X latina. Então, Hi, sendo o som dele esse som de CH que tem na língua alemã.
23ª letra do alfabeto grego, psi, maiúsculo, minúsculo. É um tridente. A minúscula normalmente lembra um Y com esse traço dentro. Em português a gente chama essa letra de psi. E o nome dessa letra no grego antigo é psi e no grego moderno também psi. E o valor fonético dessa letra é sempre esse ps, esse encontro, ps. Tanto no grego antigo quanto no grego moderno. Psi, psi. Outras formas minúsculas, minimamente diferentes dessa, podem ser assim ou assim. E uma forma cursiva muito comum na Grécia é assim. E por fim, a 24ª e última letra do alfabeto grego é o ômega, maiúsculo, minúsculo. A forma maiúscula lembra uma ferradura e a minúscula parece um W arredondado. Em português a gente chama essa letra sempre de ômega. E no grego clássico o nome dessa letra é ômega. E a forma moderna é ômega. O valor fonético dessa letra, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, é de O, mas a diferença é que no grego antigo ele representa um som de O sempre longo e sempre aberto. Então isso aqui seria O, O. E no grego moderno essa distinção entre aberto e fechado, e longo e breve, não existe. Então é sempre O. Dessa forma, se a gente lembrar da outra letra O que existe no alfabeto grego, que é o ômicron, essas duas, na pronúncia clássica, são contrastadas. Uma é pronunciada como O e a outra como O. No grego moderno, essas duas letras têm exatamente o mesmo som.